Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, então, continuando com as nossas aulas, né? Vamos relembrar aqui algumas doenças que pode estar associado com manifestação osteomuscular, tá? Gente, essa associação, né, com a da dermatologia, com a ortopedia, por exemplo, ela é muito frequente. Dá para trazer umas 4 aulas dessas, né? Então, assim, e a gente vai trazer, né? Então, assim, por isso que trouxe algumas, né? Com certeza não são todas, né? A gente já até discutiu doenças, né, nas aulas passadas que também apresentavam alterações osteomusculares, né? Só que a gente acabou focando em outro sistema. Mas a ideia é a gente relembrar essas doenças, né? Então, tentei trazer aqui diferentes manifestações clínicas, de novo, né? Alterações periungueais, alterações neonatais, né? Alterações eh, associado a outras manifestações meio que eczematosas para a gente tentar lembrar. E por quê, gente? Porque às vezes, né, muitas dessas alterações a gente encontra dentro de outros diagnósticos da nossa rotina, né? Então, por isso que a gente precisa de excluir essas patologias cutâneas, né? Porque ela pode estar associada com alteração osteomuscular, tá? Então, vamos lá. Então, novamente, dentro dessas 8 doenças, 7 apresentam alterações características, tá? Osteomusculares e uma não apresenta, né? Então, pausem o vídeo, procurem dentro dessas manifestações dermatológicas, dentro dos seus diagnósticos, né? Se alguma está associada com manifestação osteomuscular e se encontrou a 7, né? Despausem o vídeo e aí a gente vê se a gente é, vai coincidir ali nos diagnósticos, tá? No raciocínio também. O que eu acho mais legal, gente, não é nem assim o diagnóstico final, né? Eu acho interessante o raciocínio, né? A importância da semiologia, né? A importância dos detalhes, se incomodar, né? Falar assim, caramba, mas essas lesões parece que eu peguei uma no consultório semana passada. Então, assim, por isso que eu acho que é isso que eu acho interessante, né? A gente criar esse incômodo, né? Então, é o que eu falo para os residentes, né? Então, a gente trabalha com é, muitas informações ao mesmo tempo, né? É mais ou menos assim, gente, né? Só antes da gente começar a aula, o nosso logo, ele representa mais, ele tem esse significado, né? De que o diagnóstico final, ele é uma associação de várias informações que estão separadas, né? Então, por exemplo, a gente vai é, agrupando ali a característica clínica, a característica histológica, sei lá, a resposta ao tratamento, a propedêutica que a gente pode associar ali para aquela doença, né? A epidemiologia, né? E isso tudo faz com que a gente possa chegar num diagnóstico correto, né? E dentro dessas doenças comuns, né, que a gente pega no consultório, passa, por exemplo, no meio dessas doenças, doenças que não são comuns, mas que a manifestação é comum, entendeu? E a gente acaba deixando passar o diagnóstico por desconhecimento, tá? Então a ideia é realmente criar um pouquinho de desconforto, né? E sempre lembrar de perguntar, por exemplo, nessa aula de hoje, de algum sintoma, né? Osteomuscular, ou avaliar para ver se o paciente já tem, né, alguma assimetria, alguma história de fratura, tá? Beleza, gente? Então vamos lá. Quem já despausou o vídeo aqui, vamos tentar lembrar dessas doenças aqui, tá? Vamos começar com essa daqui, ó. Né? O que que a gente vê aqui nessa paciente, gente? São lesões periungueais, né? Então ele tem um capricho topográfico. São pápulas acastanhadas, agrupadas numa disposição em colar de pontas, né? Na prega ungureal proximal. Essas lesões, gente, né? Lembram alguma coisa, algum diagnóstico para vocês? Essas pápulas acastanhadas na região da prega ungureal proximal, né? Ou seja, na região periungueal, numa mulher, por exemplo, de meia idade, né? Isso lembra alguma coisa, gente? Quem faz essas lesões com essa característica? É a reticuloesteocitose multicêntrica. Nossa, mas tão direto assim, né? Sim, gente, sabe por quê? Porque essas pápulas periungueais, ela é uma manifestação
patognomônica da reticuloesclerose multicêntrica, né? Então, assim, quando a gente tem uma manifestação patognomônica, teoricamente, não é para ter muitas outras coisas parecidas, né? Então, assim, porque se a gente for procurar outros diagnósticos que pode fazer lesões semelhantes, a gente até algumas coisas se aproximam, mas nada assim, ela é tão caprichoso a ponto de apresentar essas lesões nessa topografia, né? Por exemplo, ele tem uma elevação de Utino. Também são pápulas, placas, nódulos nas faces extensoras, né? Por exemplo, perionguiais nos membros superiores. Mas ele é um pouco diferente, né? Granuloma anular profundo, enfim, são diagnósticos diferentes, né? Ou a topografia é outra, né? Ou a característica clínica é outra, tá? Então, assim, a reticuloesclerose multicêntrica, ela apresenta esse sinal patognomônico de pápulas em colar de contas periongueal, tá? Então, a reticuloesclerose multicêntrica, gente, vocês lembram o que que é? É uma histiocytose não Langerhans, né? Então, dentro das histiocytoses, a gente separa as histiocytoses de Langerhans e as histiocytoses não Langerhans. As histiocytoses de não Langerhans têm múltiplas, é, muitas doenças, né, incluído ali nesse capítulo das histiocytoses não Langerhans, né? A gente conhece o xantograma juvenil, que seria ali o mais próximo da gente, né? O que mais frequentemente a gente pode pegar dentro dos nossos ambulatórios. Mas dentro da retícula, das histiocytoses não Langerhans, gente, dentro das histiocytoses não Langerhans, a gente sempre separa aquelas que apresentam somente alteração cutânea e daquelas que apresentam alteração cutânea mais alteração sistêmica, por exemplo. Isso que é importante, né? Porque a gente não pode deixar passar essa possibilidade. A reticuloesclerose multicêntrica apresenta associação com alterações osteomusculares? Sim, gente, tá? Ele faz uma característica muito interessante, peculiar, particular da reticuloesclerose multicêntrica, que é o dedo telescopado, tá? Ele vai fazendo um encurtamento da falange, tá? Por quê, gente? Porque ela cursa com uma artrite mutilante. E essa artrite mutilante pode fazer o dedo telescopado, né? Tá vendo? Então, assim, ele vai fazendo o encurtamento da falange. Por que que eu acho importante? Por algumas coisas eu acho interessante, assim, da reticuloesclerose multicêntrica, né? Uma, que é essa característica de artrite mutilante. Dentro da dermato, né, não existe muitas doenças que cursam com artrite mutilante. Muitas doenças cursam com artrite, né? Assim, por exemplo, lúpus, dermatomiosite, síndrome de Sjögren, mas artrite mutilante, né, pouquíssimas doenças fazem, né? Psoríase é uma delas, que a gente já sabe que a artrite psoriásica é uma artrite mutilante, a artrite reumatoide também, que está dentro dos nossos estudos, né? E ele também pode cursar com artrite mutilante, tá? A reticuloesclerose multicêntrica também cursa com artrite mutilante, por isso que eu acho importante essa característica desse encurtamento da falange, né? Essa consequência permanente, né? Que a reticuloesclerose multicêntrica pode fazer no paciente, tá? Interessante, gente, que a maioria dos pacientes cursam primeiro até com um padrão de artrite e depois com as lesões cutâneas, né? Então a artrite precede as lesões cutâneas, isso eu acho importante, né? Um diagnóstico diferencial, por exemplo, de artrite reumatoide. Se o paciente apresenta esses sintomas, né, de artrite num padrão simétrico, né? E evoluindo com essa artrite deformante, né, mutilante, sem as lesões cutâneas, né, é um diagnóstico diferencial, por exemplo, primeiro da reumato de artrite reumatoide, tá? Então, eu acho interessante da reticulohistiocytose multicêntrica essa característica de artrite mutilante, do dedo telescopado, né, um sinal patognomônico, né, das pápulas periongueais em colar de contas, tá? E o importante da reticulohistose multicêntrica, gente, é que ela é, entre aspas, né, uma histiocytose reativa. O que é isso? É como se alguma coisa a mais estivesse favorecendo ali o aparecimento de lesões cutâneas e a artrite mutilante. Então, sabendo-se que ela é uma doença reativa, a gente vai atrás do que pode estar causando, né? Que pode ser uma doença autoimune, tá? Pode ser, por exemplo, um processo infeccioso, uma tuberculose, por exemplo, né? Pode ser uma doença neoplásica, tá? Então, a reticulohistose multicêntrica também é considerada uma paraneoplasia. Então, a gente precisa, além do tratamento, né,
ir buscar os fatores desencadeantes, tá? Então, sempre lembrar que ela é uma histiocytose reativa. Então, procurar neoplasia, procurar infecções, tá? Neoplasias até cutâneas, tá, gente? Melanoma, por exemplo, tá? Então, isso que é importante. Então, reticulohistocitose multicêntrica, gente. Dedo telescopado, artrite mutilante, né? Pápulas periungueais, sinal patognomônico, tá? Certo? Beleza, gente. E aqui, o que que a gente vê aqui? A gente vê essa paciente, né, com essas pápulas, pústulas também, né, gente? Esses pontinhos brancos, né? Então, são pápulas e pústulas na região perioral, né, preservando um halo sem acometimento cutâneo, né, perilabial, próximo ao vermelhão, e sem comedo, numa mulher, por exemplo, jovem, né? Então, isso é bem característico dentro da dermatologia. O que que é isso, gente? Isso aqui é a dermatite perioral, né? A dermatite perioral. A dermatite perioral está associada com alteração osteomuscular? Não, né, gente? Não tá, tá? Ah, mas, por exemplo, se a paciente for gestante e ela está tomando tetraciclina, né, para tratar a dermatite perioral, aí o filho pode apresentar lesões ósseas e alterações do esmalte dentário. Pode ter, né? Então, se a paciente estiver fazendo uso de corticoide via oral para tentar tratar uma dermatite perioral, porque ela tem um aspecto recidivante, né? Quando a gente dá uma corticoterapia, a corticoterapia pode até piorar a dermatite perioral e aquela corticoterapia está cursando com lesões, com osteopenia. Sim, gente, está certíssimo, tá? Então, é esse o raciocínio que a gente tenta fazer nos nossos ambulatórios, né? Se a paciente apresenta uma alteração, por exemplo, ela tem uma dermatite perioral, né? E apresenta, né, uma osteopenia grave, né? E uma paciente jovem, a gente vai tentar associar essa alteração dermatológica com o que ela tem de exames, né? Lembra que a gente falou em uma das aulas? A gente pede para o paciente trazer toda a pastinha de exame que ele tem, né? Porque isso aí às vezes acaba ajudando, tá? Mas nesse caso aqui não, tá, gente? Então a dermatite perioral, ela está associada diretamente ali? Não, mas os tratamentos da dermatite perioral pode estar sim associado com acometimento osteomuscular, tá? Então aqui a dermatite perioral, vamos considerar que não, tá? Mas isso é muito importante, gente, essa característica clínica, né, dos desencadeantes da dermatite perioral, né, que são corticoterapia, né, corticoide fluorado, por exemplo, o paciente tem um eczema na face por algum motivo, uma dermatite de contato, por exemplo. Ela começa a passar um corticoide fluorado, né, um corticoide halogenado, e aí começa a surgir pápulas e pústulas na região perioral e periocular, por exemplo. Por isso que ele chama dermatite periorificial, né, perioral, periocular, tá? E a dermatite perioral ele tem essa característica de, enquanto você não tratar da forma correta, por um tempo prolongado, né, a dermatite perioral, ela vai ficar recorrendo e o paciente fica brigando ali com aquelas lesões, né, que melhora um pouquinho, depois piora, melhora um pouquinho, depois piora. Por isso que é importante a gente tratar certinho a dermatite perioral. Lembrar que não é só corticoide, né, que ele é um desencadeante, a própria irritação, às vezes por algum cosmético, né, é, produto de higiene dentária, fluorado, também pode gerar dermatite perioral. Então, por isso que tudo isso aí tem que sair da jogada. Se o paciente quer melhorar a dermatite perioral, então enxaguante bucal sem flúor, né? Pasta dentária adequada, né? Evitar irritantes tópicos, né? E o corticoide, lógico, evitar o corticoide fluorado, tá? Então, a dermatite perioral é interessante, mas ela não tem associação aqui, nesse caso, com alterações osteomusculares mesmo, tá? E aqui, gente, o que que a gente vê nessa lesão aqui, ó? O que que eu acho interessante, né? É a cor, né? São nódulos azulados, né? Esses nódulos azulados com uma característica de macia, né? Assimétrica, acral e doloroso, tá? Uma que, gente, igual eu falo para os residentes, né? Nódulos azulados, poucas coisas dentro da dermato cursam com nódulos azulados, né? Então, nesse padrão aqui, de uma consistência macia, dolorosa, assimétrica, acral, qual dessas informações, pelo menos para a gente, conta muito? A dor, né, gente? Lembra que a gente sempre fala, né? Poucas coisas dentro da dermato dói, né? Se ele dói, a gente tenta encaixar nos nódulos dolorosos, né? E essas manifestações
nesse padrão acral, né? Esses nódulos violáceos, eles podem estar associados dentro de alguma doença, né? E essa doença está associada com alteração osteomuscular? Sim, gente, né? Essas alterações venosas, né? Essas malformações venosas, elas, nessa disposição acral, a gente lembra sempre de quem, gente? Da síndrome de Maffucci, né? Tá? A síndrome de Maffucci. Qual que é a importância, né, da gente fazer o diagnóstico da síndrome de Maffucci? Porque ela tem essa associação com a parte osteomuscular, cursando com o quê, gente? Vocês lembram? Com encondromas. Encondromas, tá? Das falanges. E para mim, pelo menos, qual que é a importância de lembrar que a síndrome de Maffucci, essas alterações, malformações venosas, acrais, macias, dolorosas, assimétricas, né, que cursam, que pode estar associado com encondroma, qual que é a importância disso? Para mim, a importância é que esses encondromas, né, em 30% pode evoluir para condrosarcoma, né? Tá? Então, isso para mim já é mais do que o suficiente, né, para eu considerar importante fechar esse diagnóstico de síndrome de Maffucci, tá? Então, essas malformações venosas, né, que a gente faz um raio-x, por exemplo, né, e no próprio raio-x tem aqueles flebolitos, né, lembra? Flebolitos, essas calcificações, né, dentro das malformações venosas é patognomônico também, né? E essa, sendo uma malformação venosa, investigar em condroma, fecha a síndrome de Maffucci e segmento em conjunto ali para condrossarcoma. Não é só o condrossarcoma que aumenta a chance da síndrome de Maffucci, né, gente? Pode ter aumento de chance de outros tumores, por exemplo, câncer de mama, tá? Então, assim, não é só local, mas pelo menos o local a gente tem que lembrar que ele tem essa associação sim, tá? Então, Maffucci tem sim. E aqui, gente, o que que a gente observa aqui, né? Parece um neonato, né? Um bebezinho, né? Com uma alteração bem caprichosa, né? Com essas pápulas queratóticas seguindo as linhas de Blasco, né? Então, assim, isso a gente vê perfeitamente, né? Essa distribuição ondulada, né? Predominantemente unilateral, ele está seguindo as linhas de Blasco. Tá? Agora, isso também é importante, entra dentro dos nossos mosaicismos, né? Das doenças que a gente sabe que cursa com mosaicismo, né? Essas doenças que seguem a linha de Blasco, né? É o que eu falo para os residentes, gente. Quando a gente pega um distúrbio que está seguindo as linhas de Blasco, primeiro a gente vai pensar nas doenças clássicas que cursam com essa manifestação clínica, né? Mas, esgotado esses diagnósticos, a gente vai pensar em qualquer outra doença dermatológica que também pode estar se manifestando seguindo as linhas de Blasco, mas não é o típico, por exemplo, uma doença de Darrie linear, né? Um Hailey-Hailey linear, uma neurofibromatose linear, enfim. Então, é mais ou menos esse o raciocínio quando a gente está diante de mosaicismo, tá? Então, nessa idade, com essas lesões queratóticas, a gente pensa em alguns diagnósticos mais frequentes, né? Mais palpáveis. Por exemplo, um névio epidérmico. Um névio epidérmico ele pode ter essa apresentação clínica de forma precoce, tá? Por exemplo, o que que a gente pode pensar também num paciente numa idade num neonato, por exemplo? Pode ser uma segunda fase de uma incontinência pigmentar, né? Então, lembra a incontinência pigmentar, né? Ela tem a primeira fase bolhosa, depois ele faz uma fase queratósica, né? Depois ele faz uma fase hiperpigmentada, depois hipopigmentada. Poderia ser uma segunda fase de uma incontinência pigmentar. Mas o que eu acho interessante nesse paciente, gente? Além essas pápulas queratóticas seguindo as linhas de Blasco, ele tem também uma eritrodermia de base, né? Então, isso que é importante, né? Essa associação de eritrodermia com pápulas queratóticas, seguindo as linhas de Blasco, né? E que depois evoluem por uma atrofodermia folicular no aspecto em gelo picado, tá? Quem faz essa alteração, essa associação de uma alteração ictiosiforme unilateral seguindo as linhas de Blasco, né, e associado com uma eritrodermia, né, num recém-nascido, por exemplo, vocês lembram, gente, quem pode fazer isso daí, gente? É a doença de Conrad
Hunnerman-Heppel, tá? A doença de Conrad-Hunnerman-Heppel. A doença de Conrad-Hunnerman-Heppel, ela está dentro dos nossos capítulos de ictiose, né? Então, e ela é uma ictiose que ela tem essa característica bem caprichosa de seguir as linhas de Blasko. Praticamente, gente, só ela faz isso, tá? Dentro das ictioses, tá? Então, por isso que eu acho importante, né, a gente lembrar desse capricho semiológico já da parte dermatológica, né? E a síndrome de Conrad-Hunnerman-Heppel pode cursar com alterações ortopédicas? Sim, gente, tá? Um outro nome do Conrad Hunter-Heppel chama condrodisplasia punctata. Condrodisplasia punctata, tá? Então, assim, essas alterações pode cursar com encurtamento do membro também, tá? Então, assim, o Conrad Hunter-Heppel, ele tem muitas manifestações clínicas semelhantes à síndrome de Child, tá? Então, pode cursar com essa aerotroquerotodermia, ele pode ser predominantemente unilateral, ele é dominante ligado ao X, né? Ambas, né, são dominantes ligados ao X. Os dois podem cursar com encurtamento do membro ipsilateral, tá? Então, sempre lembrar do Conrad Hunter-Heppel dentro das ictioses, né? Essa eritroquerotodermia, nesse aspecto, seguindo as linhas de Blasco, também pode cursar com encurtamento do membro, ó. Encurtamento do membro, tá? Então, também, gente, a gente tenta, dentro da dermato também, a gente tenta agrupar quais são as doenças que cursam com encurtamento do membro, uma displasia óssea, né? Isso aqui também é importante também, tá? Um dia a gente trabalha com essa caixinha de diagnóstico. Então, com Rad-Honneur-Heppel, condrodisplasia punctata, tá? Então, ele faz um aspecto hiperkeratótico, depois ele faz um aspecto de uma trofodermia folicular no aspecto de gelo picado, tá? É, e a eritodermia, né? Pode nascer bebê colóide também, tá? Então tem as outras manifestações, por exemplo, da ictiose mesmo, tá? Então tem também. E aqui, gente, aqui bem característico, né? São lesões, assim, bem características, né, de neurofibromatose, tá? Então essas pápulas, esses nódulos sacoliformes, amolecidos, difusos, né? Num paciente que também apresenta mancha de café com leite. Então, assim, são neurofibromas, né? Enfim, esse daqui eu acho eu trouxe, gente, porque eu acho muito importante essa noção, né, dessa de saber, né, que a neurofibromatose ele tem um acometimento multissistêmico, tá? Então a gente faz os encaminhamentos corretos, né, mas a gente faz os questionamentos corretos. A neurofibromatose, gente, está associada com alterações osteomusculares? Sim, gente, tá? Então tá dentro dos critérios diagnósticos, tá? O tanto que ele é frequente, tá? Então, assim, muito mais do que a esclerose tuberosa, né? Então, assim, a neurofibromatose, pelo menos dos nossos pacientes, um dos principais sistemas que quase sempre está alterado é o ósseo muscular, tá? Pode ser uma macrocefalia, pode ser uma escoliose, né? O que está dentro dos critérios de neurofibromatose? Vocês lembram? Que é, gente? Vocês lembram? Então, mais do que 5 manchas de café com leite, né? Mais do que 2 neurofibromas, um neurofibroma plexiforme, mais do que 2 nódulos de Lisch, né? Displasia da asa do esfenoide, né? Pseudoartrose de ossos longos, aí, ó, tá? Então, assim, descendente familiar positivo, tá vendo? Então, assim, ele tá dentro, né, dos critérios. Então, vamos colocar aqui. Então, a neurofibromatose, né? Ela pode cursar com o quê? De diagnóstico, né? Displasia da asa do esfenoide, pseudoartrose de ossos longos, tá? Mas o que a gente vê mais é escoliose, gente. A gente vê bastante escoliose nos pacientes de neurofibromatose, tá? Macrocefalia também é interessante também, tá? Isso é importante, gente. Por que que eu acho importante isso daí também, né? Uma, porque faz a gente lembrar que a neurofibromatose ela também tem um risco maior de osteosarcoma, tá? Assim como outros tumores, tá? Outros tumores hematológicos, outros tumores endocrinológicos, tá? Então, assim, por isso que o segmento de um paciente com neurofibromatose não é simplesmente encaminhado para ortopo, para neurohipooftalmo e retorno anual, não é assim não, tá? Então, pseudartrose de ossos longos, né, displasia das ossos esfenoide, aumento de chance de osteosarcoma. Então, por isso que dos nossos pacientes de neurofibromatosi,
A gente sempre pergunta se tem algumas dores ósseas em abaixo do joelho, né? Se tem, por exemplo, a gente há uns dias atrás, né? Uma criança que chegou para a gente com um monte de café com leite, né? E no exame, né, ela apresentava uma leve assimetria ocular, assim, sabe? Uma leve assimetria ocular. E isso, né, fez a gente lembrar também da possibilidade dessa displasia da esfenoide, né, associado ao monte de café com leite, feridas axilares, e a gente encaminhou, né, para o ortopedista para fazer os exames certinhos ali, para avaliar, para ver se tinha mesmo alguma alteração nesse sentido, tá? Então, essas alterações, gente, às vezes são tão discretas, né, que o paciente às vezes passa a vida toda sem saber que tem, tá? Então, por isso que é importante a gente lembrar, tá? A neurofibromatose, gente, também tem alterações nas falanges, é, dos pododáctilos, né? Muito característico também, tá? Então, o que a gente procura dos nossos pacientes são essas alterações também no quarto dedo, no segundo dedo, né? Do pé, que também está dentro das alterações ortopédicas da neurofibromatose. Isso é importante, tá? Por quê? Porque é um diagnóstico, é um achado precoce, né? Porque muitas outras alterações da neurofibromatose surgem, por exemplo, depois dos 3, do 4, 5, 6, 7 anos, né? Então, não está presente ao nascimento, mas essas alterações ósseas já estão, tá? E aqui, gente, né? O que que a gente vê? Por que que eu acho interessante esse caso aqui? São crostas, né? São crostas, pápulas, pápulas, crostas, né? Algumas pústulas no couro cabeludo de uma criança, né? Na região retroauricular e no couro cabeludo, tá? O que que eu acho importante isso daqui, gente? A gente começa pelo simples. Talvez é uma dermatite seborreica, talvez é uma empetinização secundária de uma dermatite seborreica, né? Às vezes é uma dermatite atópica que empetinizou. Será que numa erupção veraciliforme de Kaposi, né? Uma tinea capitis? A gente vai atrás dos diagnósticos mais frequentes. Mas essa erupção entra dentro, né, daquelas erupções DS-like de criança, né, gente? Então, assim, lembra? Além da dermatite seborreica, quem também que a gente lembra que pode cursar com essas manifestações, por exemplo? Será que a dermatite infectiva, né? Dermatite infectiva também pode cursar com essas manifestações? Sim, né? O padrão descamativo, retroauricular, couro cabeludo, rinorreia, crostas perinasais, melhora com antibiótico, início precoce, HTLV1 positivo. Tá, então infectiva pode ser, né? Pode ser uma dermatite seborreica. Dermatite seborreica está associado classicamente com alterações osteomusculares? Não, se não for do tratamento ou uma imunodeficiência, não, né? A própria dermatite infectiva, gente, está associado à infectiva, né? A alterações osteomusculares? Não, né, gente? No decorrer da doença, pode cursar com uma paraparesia espástica tropical, pode cursar com outros sintomas, mas a dermatite infectiva não. Mas quem que a gente lembra quando essa dermatite seborreica está num aspecto mais purpúrico, pustuloso, né? Resistente ao tratamento? A gente lembra das histiocytose de células de Langerhans, né? Então, é muito importante lembrar desse diagnóstico diferencial de dermatite seborreica em criança, né, gente? O que que é a histiocytose de células de Langerhans, gente? Ó, lembra que a gente já falou de uma histiocytose de células não Langerhans, né? A reticulohistiocytose multicêntrica. A histiocytose de células de Langerhans, ele tem um outro padrão imunistoquímico. E também a característica clínica, ela é diferente uma da outra também, tá? Nem sempre, tá, gente? Mas ela tem esse padrão mais de um padrão eczema-like, né? Então, essa histiocytose de células de Langerhans é um espectro de várias doenças que pode cursar com essas manifestações, simulando uma dermatite seborreica, simulando uma dermatite de fralda, né? Vocês lembram quais eram as doenças que estão dentro das histiocytoses de células de Langerhans? Não são muitas, gente, tá? O Leber-Cirrhosis, né? O Heinz-Kuller-Christian, o granuloma eosinofílico e o Hashimoto-Pritzker, tá? Então, a gente pode até considerar elas como um espectro clínico é, de, da, não da mesma doença, né, gente? Mas assim que elas podem apresentar todas manifestações cutâneas, todas manifestações, por exemplo, neurológicas, né? Todas podem ter um acometimento multissistêmico, né? Mas elas podem ter alterações ósseas, as histiocytoses de células de Langerhans, gente. Sim, tá? Então, a parte osteomuscular
é praticamente o que a gente primeiro tenta investigar no monostitose de célula de Langerhans, né? Lembrar que ela é multissistêmica, ela tem morbidade e ela tem mortalidade, dependendo de quais os órgãos que ele acabar cometendo. Mas, se tiver um órgão, né? Se o paciente tiver um acometimento de um único órgão, um único sistema, o mais frequente é o osteomuscular, tá, gente? Fazendo lesões osteolíticas, por exemplo, de ossos do crânio, por exemplo, né? E de ossos longos, tá? Então, o que a gente pergunta, né, para o paciente, por exemplo, o que a gente está suspeitando de esteostose de células de Langerhans é dor óssea, né? Ou se já teve alguma fratura, por exemplo, patológica, tá? Então, essas lesões osteolíticas, ela pode ser sintomáticas ou elas podem ser assintomáticas, mas a gente acaba perguntando, né? De dores ósseas e raio-x de crânio, raio-x de ossos longos são o segmento desses pacientes, né? Lógico, além de investigar outros acometimentos multissistêmicos, tá? Então, esteossose de célula de Langerhans tem associação com lesões ósseas? Sim, gente, tá? Lembra, gente? A gente lembra das manifestações clássicas, né? Então, assim, alterações dermatológicas, exoftalmia, diabetes insípidos, lesões ósseas, tá? São as características que acompanham ali a esteossose de célula de Langerhans. Beleza? E aqui, gente, né? Esse daqui também é bem clássico, né? Então é uma úlcera, né? É, com a borda irregular, com o fundo granuloso, né? Associado a alguns pontos ali necróticos, em volta dessa úlcera, né? Um padrão eczematoso, né? E alguns outros estigmas de uma insuficiência vascular periférica, tá? Na região supramalelo medial. Então, essa topografia, região supramalelo medial, uma úlcera de fundo sujo, bordas irregulares, né? E outros estigmas de uma insuficiência vascular periférica, eczema distase, hipodermatosclerose, né? Púrpura distase. O que é isso daí, gente? É uma úlcera venosa, né? A úlcera venosa o segmento da úlcera venosa, né, é muito importante, envolve muitas outras coisas que a gente não vai falar aqui nessa aula. Mas a úlcera venosa, gente, pode ter associação com alterações ósseas? Por que eu trouxe esse caso aqui, gente? Porque é um assunto que eu gosto bastante, né? E a gente acaba acompanhando esses pacientes, né? De uma forma que, teoricamente, a cada retorno ele precisa diminuir alguns milímetros ou alguns centímetros a úlcera, né? Se ele seguir direitinho o meu tratamento de terapia compressiva, né? As minhas coberturas corretas, né? A úlcera vai fechando. Esse daqui, ó, mesmo que for devagarzinho, ela tem que ir fechando. Se ela parar de melhorar, ou se ela começar no retorno, aumentou a úlcera em relação ao que era antes, a gente vai atrás, por exemplo, de complicações. Ela pode ter parado de melhorar, ou ela pode estar aumentando o tamanho da úlcera por vários motivos. Às vezes porque o paciente não teve condições de fazer o tratamento adequado. Às vezes porque a úlcera se tornou uma úlcera mista, por exemplo, né? Era uma úlcera venosa, exclusivamente venosa, agora virou uma úlcera mista, uma úlcera arterial e venosa, né? Isso também faz com que a úlcera piore. Às vezes porque aumentou a colonização crítica da úlcera, por exemplo, né? Então, aumentou o exudato, aumentou o tecido de granulação, isso acaba retardando a cicatrização da úlcera, né? Ou, por exemplo, um outro motivo que também retarda a cicatrização completa da úlcera é osteomielite associada, tá, gente? Então, osteomielite, tá? É muito frequente? Não, não é muito frequente, tá? Assim, a úlcera venosa cursar com uma osteomielite, tá? Mas, nas úlceras circulares, extensas, né? Às vezes profunda, né? É mista, né? Que a úlcera mista, ela também tem essa possibilidade de ter exposição de estruturas profundas, né? Então, essa parada de melhora da úlcera, dor, né? Aumento do exudato, ela pode estar associada a uma osteomielite. Então, quando a úlcera, nossas úlceras param de melhorar, a gente pede um raio-x, por exemplo, né? Para ver se tem uma osteomielite associada. Aí trata a osteomielite, aí a úlcera volta a melhorar progressivamente, tá? Então, só para lembrar que a úlcera venosa também, a gente tem essa preocupação aí com a parte
osteomuscular, nesse aspecto infeccioso, tá? E aqui, gente, né? O que que a gente vê aqui também, né? Novamente, né? Um neonato, né? O que que a gente vê de lesão clínica? Uma mácula violácea, azulada, no aspecto reticulado, né? Isso daqui que eu acredito que é o mais, que chama mais atenção, né? Numa distribuição predominantemente unilateral, mas também acometendo o outro membro, né? O abdômen e o tronco, né? Então, o que que pode ser isso, gente? Pode ser uma cutis marmorata fisiológica, né? Então, lembra daquelas alterações, né, fisiológicas do recém-nascido? O vermes caseoso, o feto arlequim, cutis marmorata, petricose lanuginosa, são características fisiológicas mesmo do recém-nascido, né? Mas nesse padrão, né, assimétrico, que não melhora, né, com aumento de temperatura, tá? E que está associado, além do padrão vascular, né, uma certa atrofia cutânea, né, lesões ulcerosas, por exemplo, nas áreas de trauma. O que que a gente tem que lembrar, gente? Da cutis marmorata telangiectásica congênita, tá? A cutis marmorata telangiectásica congênita, resumindo, é mais ou menos isso. É um livedo que permanece, né? Ele não é uma característica transitória do recém-nascido, ele permanece e pode estar associado a essas alterações tróficas da pele também, não é só uma alteração vascular, isso que é importante. Isso é importante até para diferenciar de uma cutis marmorata de um livedo reticular, por exemplo, fisiológico, tá? A cutis marmorata telangiectásica congênita, gente, está associada a alterações osteomusculares? Sim, gente, tá? Então, assim, interessante, eu acho que isso daí, né? A gente tem paciente que ele apresenta lesões de livedo, né? De sugestivo de curtos marmorata, que ele pode ser localizado, ele pode ser generalizado, né? E esse paciente já é adolescente, né? E ele, por exemplo, ele tem uma alteração de marcha que nunca foi investigado. Simplesmente ele tem aquela alteração de marcha, tá? E fazendo a avaliação, assim, trófica, medição, né, de comprimento e de largura do membro, a gente viu que realmente um era menor do que o outro, tá? Então, a cutis marmorata telangiectásica congênita, ele pode cursar com alterações ósseas? Sim, pode fazer também um encurtamento dos membros, tá? E fazendo esse diagnóstico também ajuda o paciente ali também, né? Se ele tiver algum probleminha ortopédico que ele não tem o conhecimento. Certo, gente? Então, sempre lembrar dessa possibilidade aí dentro da cutis marmorata. Beleza, gente? Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa revisão aqui de novo, né? Para a gente lembrar todas as manifestações osteomusculares dessas doenças aqui que a gente viu. Então vamos lá. A reticuloeschiostose multicêntrica, gente. Reticuloeschiostose multicêntrica é uma eschiostose não Langerhans, né? Ele apresenta essas pápulas periungueais sinal patognomônico, é uma eschiostose reativa, tem que investigar neoplasia, tem que investigar infecção e faz dedo telescopado, né? Faz uma artrite mutilante. Outra coisa importante da reticuloeschiostose multicêntrica é a histologia, né, gente? Aqueles estiócitos em vidro fosco, tá? A gente vai trazer também mais para frente ali essas associações ali de dermatologia dentro de uma construção, por exemplo, tá? Mas é importante a gente lembrar também da histologia em estiócitos em vidro fosco, tá? Dermatite perioral, processo irritativo, corticóide fluorado, né? Dermatite periorificial, polpa aqui, o vermelhão do lábio, né? E o tratamento é corticoide não fluorado. E o tratamento parecido com o tratamento de acne de rosácea também. Não está associado com alterações ortopédicas, né? Síndrome de Maffucci, malformações venosas, né? Associados a encondromas. Esses encondromas podem evoluir para condrosarcoma, perigoso, né? Síndrome de Conrad-Horner-Marrepel, condrodisplasia punctata tipo 2, né? Uma eritodermia, pode nascer bebê colóide, por exemplo, associado a uma hiperkeratose seguindo as linhas de Blasco e associado ao encurtamento do membro, dominante ligado ao X, tá? Síndrome Conrad-Horner-Marrepel, condrodisplasia punctata. Neurofibromatose, critério diagnóstico, gente, displasia da asa do esfenoide, pseudoartrose de ossos longos, então é importante, além da macrocefalia, além da escoliose, por exemplo, né? E sempre lembrar dessas alterações das falanges, dos pododáctilos também, tá? Histiocytose de células de Lanker, tá? Então, assim, a gente lembra da tríade, por exemplo, exoftalmia,
diabetes insípidos e alterações ósseas também, tá, gente? Alterações osteolíticas, pode ser sintomático ou assintomático, tá? Raio-X de ossos longos, raio-X de crânio, isso é importante também. Úlcera venosa, parou de progredir, parou de melhorar, uma das causas é a osteomielite, gente. Tem que ter essa preocupação aí também dessa possibilidade, tá? Cutis marmorata telangiectásica congênita, né? Como se fosse um livido que não melhora, que não melhora com o aumento de temperatura, né? Que ele pode ser generalizado, localizado, está associado a alterações tróficas cutâneas, né? E está associado ao encurtamento do membro também. Certo, gente? Então, aqui, né, uma rodada ali de algumas doenças, tá? Que pode ter essa associação ali com alterações osteomusculares. Muitas outras doenças também pode cursar com essas alterações, tá? A gente vai tentar trazer todas, né, para a gente sempre ter esse cuidado ali. De novo, ou de fazer o encaminhamento, né? Para fazer o segmento, se o paciente, por exemplo, tiver um risco maior de ter algum tumor ósseo, né? Ou às vezes para ajudar no diagnóstico, tá, gente? Às vezes lembra que a gente já falou, a parte cutânea é inespecífica, mas a parte, por exemplo, osteomuscular pode ter algum achado ali bem característico de uma síndrome ou uma doença já conhecida, tá? Isso é importante. A gente fala isso, gente, porque não são poucos pacientes que a gente faz o diagnóstico, o paciente não tinha o diagnóstico da parte ortopédica, tá? Simplesmente ia acompanhando, assim, sem ter essa associação ali, por exemplo, com o Nebo de Becker, né? E o paciente com uma alteração é, é, muscular ipsilateral, aquele Nebo de Becker. Pode estar associado, tá, gente? Então, assim, sempre lembrar dessas possibilidades. Tá bom, gente? Então, aqui o vídeo de hoje foi essa associação aí da dermato com a ortope, tá bom? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.